Assim como em outras nações, as histórias em quadrinhos são muito lidas no Japão, mas os leitores não são apenas crianças e adolescentes. Nos trens, ônibus e metrôs pode-se ver com frequência adultos lendo histórias em quadrinhos. Diante disso, turistas estrangeiros devem se perguntar se estes adultos não estariam com alguma forma de retardamento mental. Nada disto. No Japão, há muitas publicações em quadrinhos destinadas exclusivamente a adultos de ambos os sexos. Cerca de 1 bilhão e 700 milhões de exemplares de publicações em quadrinhos são impressos anualmente no país. Isto representa 40% do total geral de publicações. E a que se deve atribuir esta grande popularidade? O editor responsável de uma publicação em quadrinhos diz que isto se deve aos esforços combinados tanto dos criadores de quadrinhos como de parte das editoras. Juntos, eles se esforçam para tornar interessante cada história, usando técnicas de outros meios como o cinema e abordando temas de impacto que expressam emoções comumente sentidas. Qualquer que seja a razão, as histórias em quadrinhos são devoradas assim que chegam às bancas e livrarias. Muitas livrarias japonesas possuem seções dedicadas exclusivamente às histórias em quadrinhos. Sem dúvida, os desenhos são visualmente atraentes, de modo especial quando expressam a ideia de ruídos. As histórias são criadas para a leitura rápida nos veículos de transporte coletivo, nas idas e vindas do trabalho. Osamu Tezuka costuma ser chamado de o pai das modernas histórias em quadrinhos do Japão. Durante 40 anos até sua morte em 1989, o enfoque criativo de suas histórias divertiu inúmeros leitores. Nascido de uma família próspera, ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. E embora os tempos fossem difíceis, nunca perdeu o bom humor nem seu talento para desenhar quadrinhos que fizessem as pessoas sorrirem. Assim, ao se formar na universidade, decidiu rejeitar uma carreira médica e se tornar desenhista profissional de quadrinhos. O trabalho de Tezuka reflete técnicas cinematográficas, cenas em primeiro plano e de conjunto, com enredos que enfatizam a dignidade do homem e o fascínio da natureza. Ele foi também um dos pioneiros do desenho animado japonês. Criação de Tezuka, Astro Boy, um menino robô com superpoderes e emoções humanas, foi o primeiro e mais famoso desenho animado da TV japonesa. Astro Boy se tornou um sucesso imediato junto às crianças e exerceu muita influência sobre outros desenhos animados. O primeiro desenho animado colorido da TV foi Rei da Floresta, sobre um leão chamado Léo e os animais a seu redor. Tanto Astro Boy como o Rei da Floresta se tornaram conhecidos internacionalmente e foram bastante elogiados. Tezuka emprestou aos quadrinhos infantis a mente desenvolvida de um intelectual, uma imaginação fértil e uma mão criativa. Crianças que cresceram se divertindo com os quadrinhos de Tezuka são pais de família atualmente
e sabem o encantamento que uma boa história provoca nos jovens. Os efeitos usados pioneiramente por Tezuka são tão especiais que a criação de importantes cartunistas da atualidade ainda mostra sua influência. Um dos artistas que se inspiram em Tezuka é Shotaro Ishinomori, o mais destacado criador de quadrinhos da atualidade no Japão. Ele também começou a desenhar desde menino. Hoje é um desenhista de quadrinhos veterano, com 30 anos de experiência. As histórias de Shinomori abordam temas diversos. Elas acontecem em todas as eras, desde contos de samurais ao mundo moderno dos negócios e mesmo o mundo espacial e a ficção científica. Ishinomori ressalta que repórteres estrangeiros quase sempre indagam o porquê de os japoneses lerem histórias em quadrinhos quando adultos. A resposta que dá a esta pergunta é simples. Os quadrinhos japoneses têm uma longa história de abordagem de temas adultos. São ricos em filosofia, drama, problemas humanos e abrangem às vezes até tópicos econômicos. Em resumo, as histórias em quadrinhos desenvolveram um apelo intelectual. E é por isso que são tão populares. Existem quadrinhos para todas as gerações. Este é Anpan Man, popular entre as crianças. Não é de admirar que seu nome e o formato do rosto se identifiquem com uma guloseima muito consumida pela garotada. Anpan, um bolo de feijão doce. A luta do super-herói Anpan Man é em favor do amor e da justiça. A produção animada da TV ensina as crianças a distinguirem o certo do errado. Personagens famosos dos quadrinhos são transformados em brinquedos. Trata-se de um esquema publicitário que gera bons lucros. Os quadrinhos satisfazem pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. Temas que enfatizam os esportes e as aventuras atraem os meninos. Histórias românticas são preferidas por meninas adolescentes. Os quadrinhos para moças na faixa dos 20 anos, em geral, apresentam temas realistas, como amor e casamento. Os quadrinhos são também muito lidos por universitários e funcionários de escritório. Quadrinhos para adultos apresentam histórias mais profundas e são ricos em informação. Como o número de leitores aumenta constantemente, o impacto cultural produzido pelas histórias em quadrinhos está sendo levado mais a sério. Muitas publicações têm como público-alvo os funcionários de escritório assalariados. O personagem principal desta história em quadrinhos é um jovem chefe de seção. Visto que a história retrata fatos e relações humanas que realmente poderiam ocorrer em qualquer escritório, é fácil para os assalariados se identificarem com o enredo. Qual o caminho a ser seguido hoje por alguém interessado em se tornar um criador de histórias em quadrinhos? Esta é a redação de Young Magazine, revista semanal em quadrinhos de grande tiragem. Os aspirantes a desenhistas enviam seus trabalhos às editoras. Selecionar desenhistas de talento é um fator determinante do sucesso das revistas.
Atualmente, as revistas realizam vários concursos para novos desenhistas. Esta é uma reunião mensal destinada à seleção de um desenhista para a premiação. O número de pessoas que desejam se tornar desenhistas de quadrinhos está aumentando a cada ano que passa. Mais de 1000 histórias em quadrinhos são enviadas anualmente apenas para esta revista. Contudo, apenas 2 ou 3 realmente se tornarão desenhistas profissionais de quadrinhos. Aqui está uma desenhista de quadrinhos que lutou por um lugar de destaque neste setor extremamente competitivo. Naito Yamada fez sua estreia aos 18 anos de idade. Ela enviou seus desenhos a uma editora, a qual lhe ofereceu uma chance. Os quadrinhos dela agora aparecem regularmente em Young Magazine. Yamada, que gosta de música rock e estudou no exterior, já foi escriturária e se mostra sensível às opiniões e gostos da juventude atual. Yamada diz que gostava de histórias em quadrinhos desde pequena. Comenta que também gosta de cinema. Ela pensava que, criando quadrinhos, participaria da direção, elaboração de roteiro e interpretação de filmes. Kiss é uma comédia romântica criada por Yamada. Seu futuro profissional está na dependência do sucesso desta produção. O pessoal das editoras e os criadores de quadrinhos se reúnem para discutir os personagens e a história. Muitos quadrinhos atualmente são criados numa estreita colaboração entre autor e editora. Os quadrinhos são uma forma de comunicação através da qual mensagens são transmitidas de maneira clara e simples. São usados até mesmo para explicar o sistema de pensões e para o ensino de técnicas empresariais. É cada vez maior o número de aplicações dadas aos quadrinhos. Seção de publicações em geral em uma livraria. Aqui se encontra um livro importante de economia publicado em forma de quadrinhos. O sucesso destes livros surpreendeu o mundo editorial japonês, que agora se dá conta do poder dos quadrinhos. Atualmente, Shotaro Ishinomori está desenhando em quadrinhos a história do Japão. Serão 48 volumes no total. Uma equipe foi formada para a realização do projeto ambicioso. Acredita-se que serão necessários 4 anos para a conclusão da obra, que mistura realidade e ficção. A equipe de pesquisa histórica da editora está verificando cuidadosamente a exatidão dos fatos históricos. A história é documentada com um grande volume de dados. O trabalho da equipe e a imaginação de Ishinomori serão recompensados com a conclusão da obra. Desenhistas aprendizes praticam a arte trabalhando sob a orientação de Ishinomori. Eles cultivam a habilidade de perceber as tendências da época e isto está refletido em seu trabalho. Ainda existe muito potencial futuro para esta forma de comunicação. Ishinomori ressalta que os quadrinhos se tornam desatualizados com rapidez.
Ele explica que os quadrinhos tratam de eventos atuais. Vendo o que acontece no mundo, ele encontra ideias para suas histórias. O modo de pensar do criador dos quadrinhos também é importante. Ele acredita que um espírito desafiador pode criar uma cultura nova. Através das histórias em quadrinhos, os leitores aprendem sobre os prazeres e as armadilhas da vida e absorvem inúmeras informações. Criadores que apreciem esta arte e um público que deseje alta qualidade são elementos capazes de assegurar a prosperidade da cultura de quadrinhos do Japão.